Senhor e o Senhor ter aceitado este convite para estar aqui junto comigo. Queridos filhos e filhas, membros dessa comunidade Santa Luzia, que hoje celebra a festa da sua padroeira, querida Andréia, ela me acompanha desde quando eu entrei no seminário. Meu primeiro percurso, que a gente chama de propedêutico, lá naquela casa, estava a Andréia. E continuou com o rostinho jovem. Isso eu queria saber como é que ela faz. Que alegria poder te reencontrar também, é a grande amiga. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo menos duas lições para a gente hoje, para levarmos para casa como motivos de reflexão que possa nos ajudar a tomar outras decisões na nossa vida a partir da história de Santa Luzia, nossa Santa Padroeira. Vocês devem conhecer a história de Santa Luzia, ou serem devotos, participem, vou reportar um pouquinho só para fazer um link com aquilo que eu desejo trazer para hoje. Santa Luzia, prometida em casamento, é casada, tudo certinho. A mãe sofria de hemorragia há muito tempo, foi até uma cidade que se venerava, Santa Ágata, e quando participou dessa missa, o padre estava falando sobre a mulher que sofria de hemorragia. Elas sentiram no coração que aquilo era uma providência, então resolveram ir até o túmulo para fazer uma oração. Como ficou muito tarde, resolveram dormir. Durante a noite, Santa Luzia teve uma visão de Santa Ágata, apareceu e falou: por que você pede a mim aquilo que você mesmo pode fazer? Convidando-a a permanecer virgem e também sofrer o martírio por amor ao Senhor. Então, a partir daí, ela decidiu que não iria casar. Ao desfazer o noivado, o homem ficou com arara e denunciou a Luzia para o imperador. Era um período em que os cristãos estavam sendo severamente perseguidos, então ela foi condenada. O juiz, tentando ser duplamente mau, além de matá-la, percebeu que ela queria permanecer virgem e falou: então eu vou, antes de te matar, te colocar um prostíbulo para que você perca essa pureza e essa inocência que você tanto tem. E aí Santa Luzia disse: mas não existe pecado se a alma não consente. Olha, eu devo me mandar para lá, mas eu não vou perder a pureza e a inocência que eu quero conservar ao Senhor nosso Deus. O primeiro ponto de reflexão é exatamente este: o consentimento do pecado. O que é consentir com o pecado? O que é consentir? Para que isso de fato aconteça na nossa vida. Imaginemos, nós estamos falando dos olhos. Se a gente visse uma pessoa bonita e isso fosse pecado, a gente estava na água. Sobretudo vocês olhando para mim. Todo mundo aguardando o inferno. Olhar uma pessoa e achar bonita não é pecado. O pecado está quando eu dou o consentimento da minha alma, quando eu olho para aquela coisa ou para aquela pessoa e começo no meu íntimo imaginar e alimentar um tantão de ideias erradas na minha cabeça. Porque quando a gente está perto de algo ruim, a nossa consciência, ela nos dá uma advertência, como se fosse uma alerta, dizendo: mas isso aí é errado, entendeu? Quando eu estou andando, agora eu não faço mais porque eu estou lá em Brulândia, mas quando eu estava aqui no Coral de Tapari, caminhando pela beirada da praia, vez e outra eu vi umas criaturas que Deus fez, eu falo: como o Senhor caprichou. E aí pensava em virar o pescoço, e aí a minha coisa falava: virar o pescoço é errado, virar o pescoço é errado. Então, nesse momento, quando a nossa consciência ela nos adverte e diz: e isso é errado, se nesse momento você para e diz: não, é errado, não, sério, não preocupe, não preocupe, porque a gente não tem condição de andar com os olhos fechados, não é possível, a gente tropeça, a gente cai, a gente machuca os outros, tem que olhar. Agora, se você ouviu a advertência que diz: isso é errado, e ainda assim, mesmo sabendo que é errado, você insiste em fazer, o pecado se efetua. Porque o pecado não está propriamente no corpo, mas está nesta alma que cede às seduções, à concupiscência. Pensando assim, seria fácil a gente evitar o pecado. Foi dito que o homem só peca porque ele não conhece o bem. Se ele conhecesse o bem, ele não escolheria fazer o errado. No entanto, Santo Tomás, aqui o Santo Agostinho, ele colocou em nós uma outra instância que é da vontade. Ele diz: o homem pode conhecer o que é o certo e ainda assim optar
eu olho para a nossa humanidade hoje, eu não sei não. Eu não sei se a pessoa sabe que ela é. Com todo respeito, eu vou citar, porque ela mesma não faz questão nenhuma de esconder o estilo de vida que tem. Então, não estou fazendo nada de errado. Respeito a qualquer pessoa que possa postar isso aqui. A Anitta é uma pessoa que apronta, e ela fala como se aquilo que ela fizesse não fosse errado nem nada assim. Parece que a consciência da pessoa está tão anestesiada que ela fala de coisas tão terríveis com uma naturalidade, mas eu estou dizendo dela que é uma pessoa pública. Porque quando eu ando pelo mundo, quando eu saí das redes sociais, eu não aguentei, porque me levava a pecar. Porque eu falava assim, não é possível que essa praga dessa pessoa estava na igreja e está com essas publicações erradas. Para que eu não vá para o inferno por causa do pecado dos outros. Eu falei, não, eu vou sair, tá? Eu quero isso, é bom, ficar pecando para outra coisa. Mas tem muita raça de gente que é assim, que está na igreja e que para ela é extremamente normal, extremamente natural, não lhe incomoda em nada ela sair ser uma pessoa pregadora, seja homem, seja mulher, sair dormir com quantas pessoas quiser, sem nenhum tipo de preocupação. A pessoa que acha que pode usar métodos contraceptivos artificiais sem problema nenhum, que pode tomar pílula no dia seguinte sem problema, e isso não a incomoda, e a pessoa entra na fila da comunhão e comunga, e é capaz ainda pegar e levar para outra pessoa que dormiu com ela. Como é que é possível uma coisa assim? É porque os nossos olhos interiores estão tão sujos e embaçados que a gente já não consegue ver mais com clareza a vontade do Senhor. Então a nossa consciência já não nos aponta mais, ela já não nos adverte mais, porque a gente já normalizou de tal modo o mundo errado e o pecado em nossa vida, que estes olhos da nossa alma já não funcionam, estão todos repletos de catarata, estão cheios de miopia. A gente olha, mas não consegue ver a graça do Senhor e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Por isso, talvez hoje a gente precisasse pedir a Santa Luzia que intercedesse para que fossem limpos, purificados, operados e restaurados estes nossos olhos interiores, que nos dessem condições de olhar para a realidade que nós estamos vivendo e nos apontar e falar que não. Pode estar todo mundo fazendo, mas se é errado, continua sendo errado. Pode ser que só eu decida fazer, mas se é o certo ainda, continuará sendo certo. A gente não pode normatizar esse mundo errado, e a gente não pode anestesiar a nossa consciência de tal modo que a gente acredite que o único pecado seja matar e roubar. Por isso que às vezes a gente não conversa, ou chega no sacerdote e diz isso: eu vou conversar, mas eu não tenho pecado, eu nunca matei, nunca roubei. Mas tem uma desgraçada, uma língua desse tamanho que fala mal de todo mundo. É uma pessoa que para fazer festa gasta não sei quanto, mas na hora de ser dizimista é uma usura. Vai queimar esse dinheiro todo um nos enviar junto com você. É isso, a gente tem que acordar a vida para ter condições de perceber que atender confissão de freira é uma coisa. Então eu atendendo, a irmã veio, aí eu vim conversar com uma coisa. Eu peguei contra a providência. Como, irmãos? E nós caminhamos uma tenda de banana. E uma apodreceu dentro da geladeira. A gente teve que jogar fora. Tem tanta gente que precisa. Isso foi um tapa na minha cara. Eu pensei, quantas vezes eu joguei fora e não pensei? É isso. É você ter uma intimidade tão grande com o Senhor, e não é que você vai ver pecado em tudo. Não é que tudo vai ser pecado. É que você vai descobrir que você pode ser melhor. Que existe em você condições de dar passos para criar mais intimidade com o Senhor. Que não é viver somente no mundo
E que essas coisas absurdas começam de coisas simples e pequenas, em que às vezes a gente dá um consentimento na nossa alma, sem ao menos perceber. Santa Luzia, interceda para que estes nossos olhos interiores estejam atentos, para nos alertar, para nos mostrar que não, por aqui não, nesse caminho não. Porque às vezes pode ser que de fato exista até uma boa intenção na pessoa, mas ela está mergulhada em um mundo de tanta sujeira que ela já não percebe. Nosso olfato, quando você chega perto de um lugar que está com um motor, você logo sente, mas se você tiver que ficar ali uns 15 minutos, você se acostuma. Às vezes é isso. A pessoa tem um bom propósito, mas ela está num ambiente tão hostil para a sua fé que ela já não consegue mais perceber como ela está sendo nociva para si mesma, para a sua fé, para a sua alma, e sendo contra-testemunho para os outros. Santa Luzia, interceda, que a gente perceba isso. Quando Santa Luzia deu essa resposta para os juízes, eles falaram: tá bom, nós vamos te levar assim mesmo. Tentaram carregar Santa Luzia, ela não saiu do carro, tinha ficado muito pesado. Colocaram alguns homens para carregar, Santa Luzia não foi. Amarraram cordas nela e colocaram bois para tentar puxá-la, e ainda assim ela não saiu do carro. Isso já seria o suficiente para que aqueles homens olhassem para ela e dissessem: essa mulher é santa mesmo, vamos tocar nela não, tá doida? Ah não. Eles olharam lá: você é uma bruxa, é uma feiticeira, vai que tem que morrer mesmo. Pedir a Santa Luzia que possa clarificar essa mente, porque às vezes nós estamos repletos de tanta maldade dentro de nós que não conseguimos mais ver bondade no mundo. Isso também não é isso. Eu vou contar essa história, mas vocês já devem saber o final, porque é uma história conhecida para todo mundo conta. Mas pode ser que uma pessoa não saiba, para essa pessoa eu falei, você já sabe que você vai lembrar também. Não custa nada. Eu não falei nem ainda, não sei. A história é: um casal mudou para um apartamento que via a cobertura do outro. De manhã, tomando café, marido perguntou: gostou? Que arroz? Isso é maravilhoso. A única coisa que me incomodou foi a nossa vizinha. Eu estava vendo ela lavando lençóis, eles estão encardidos. Eu senti um ímpeto de ir lá para tentar ajudar, porque o cara não deve saber o que fazer. Então, mudei para cá agora, não estou me comendo. Na outra semana, a mesma coisa. A Moura, não comentando, baixou lá para falar. Ela de novo lavou os lençóis, encardidos, imundos. Meu Deus, sabe como uma pessoa pode fazer algo desse jeito? Não é possível, não é possível, não é possível. Na terceira semana, um sorriso. Ela disse: amor, eu acho que alguém falou para ela, porque os lençóis estão limpos, brancos, claros, alvejados. O marido falou: será que não foi porque eu limpei a janela? Às vezes, e isso é muito sutil, porque nem tudo a gente deve psicologizar na nossa vida, mas que é verdade às vezes nós temos tantas coisas ruins dentro de nós que a gente não consegue se relacionar com ninguém sem ver maldade em tudo aquilo que a pessoa faz. Só que o problema não está na outra pessoa, às vezes está em nós. Essas janelas que estão sujas, que a gente não se permite lavar, que a gente não se dá conta de que às vezes está em nós. Eu partilho com vocês um pecado meu, mas que eu acho que Deus me deu a oportunidade para me ajudar a ajudar as outras pessoas. Quando eu entrei para o seminário, nos primeiros anos, tinha um seminarista que hoje também é padre, já estava mais na frente. Eu o achava muito metido, já está na teologia, muito esnobe. Eu, vez ou outra, comentava que a gente tinha terapia toda semana. Falava com o psicólogo, ele, sabe que está lá na frente, acho que é melhor que eu usar. Um dia, saindo da copa para entrar na cozinha, ele estava saindo da cozinha para ir para a copa. Eu falei: vou testar o quanto ele é humilde. Eu pensei: vou ver se ele vai parar para eu passar. Eu fui, ele não parou. Ficamos nós dois na porta estreita tentando passar. Eu fiquei do lado onde
entra aquele ganchinho na porta, então me arranhou a costela. Cheguei na terapia e falei, eu disse para você, ele é terrível, topetudo, nariz empinado. Eu fiz um teste, ele não deixou que eu passasse primeiro. E a psicóloga, com um sorriso, disse para mim, porque você não deixou passar. Naquele momento eu descobri que eu era tão topetudo, tão arrogante, achando que eu também merecia mais atenção do que ele. Às vezes a gente tem que passar por experiências assim, porque a gente tem a impressão de que todo mundo que está ao nosso redor, pessoa para mim, todo mundo deseja o mal, mas a maldade está aqui dentro. Santa Luzia interceda, porque a gente tem o nosso coração purificado. É claro que tem maldade no mundo, tem. É claro que tem pessoas perversas no mundo, tem. Mas elas ainda são um número menor. O maior número de nós são pessoas boas, que querem fazer o bem, que estão dispostas a colaborar umas com as outras. Só que este nosso meio, este nosso receio, a gente já se aproxima das pessoas armadas, umas armadas contra as outras, já imaginando que a pessoa vai nos passar para trás, vai nos passar a perna, e aí a gente tem medo daquele que é o nosso semelhante, e aquilo que deveria ser um tipo de proteção, é aquilo que nos espanta. Santa Luzia interceda, para que os olhos da maldade sejam lavados, os olhos da perversidade sejam lavados e que purificados sejamos capazes de ver bondade, esforço naqueles que conosco também. Que ela nos guarde de todas as enfermidades dos olhos carnais, nos livre de todas as enfermidades, doenças que possam nos impedir de enxergar, mas que sobretudo nos conceda a graça de ter uma alma pura, lavada, límpida, que consiga ver a vontade do Senhor e ao tentar buscar, abandonar aquilo que nos lança para longe daquele que é o tesouro maior da nossa vida, Jesus, nosso mestre e pastor. Amém. Amém. Creio em